Provérbios 4, de 20 a 27, diz assim então a palavra do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Nós já explicamos um pouco sobre essa passagem, né? Já vimos que essa é a terceira palestra do capítulo 4, e ela visa então mostrar ao filho esse relacionamento pessoal dele com a sabedoria. Já vimos que sabedoria é uma pessoa, que é Cristo, né? Sabedoria não é informações, não é o apenas fazer boas escolhas, mas sabedoria é uma pessoa. Então, ser sábio é ter um relacionamento com essa pessoa, tá? Já vimos também que essa palestra se divide em 3 partes. A primeira parte, então, ele vai falar sobre cuidado com o interior do corpo, né? Os versos de 20 até o 22 falam sobre cuidar do interior do corpo, e aí ele cita ouvidos, olhos e coração. O Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus que os olhos são as lâmpadas, né, do corpo. E, de um modo em geral, a Escritura apresenta os ouvidos e os olhos como as janelas da alma, ou seja, por onde entra e por onde sai as coisas, tá? E o coração, nós vimos que não é o órgão que bombeia o sangue, mas é, na verdade, o centro do nosso, o centro eu vou dizer, o centro do nosso ser, não é? Ali no coração está o centro das nossas emoções, vontade e razão. O intelecto é o centro do intelecto, da vontade, da razão é o coração. Coração é alma, tá? Você vai ver vários termos que a Bíblia usa para a mesma coisa. Coração, alma, espírito. Em outros momentos ela vai usar inteligência, é a mesma coisa. Às vezes a mudança é só para dar um foco diferente ou para realçar alguma coisa, mas é a mesma coisa. Então, veja que ele diz que os olhos e os ouvidos são as portas, as janelas da alma, as janelas do coração. Então ele está mandando guardar para que o seu coração não fique entulhado de besteira, né, de lixo. Bom, a segunda parte, então, nós começamos domingo passado, que é sobre guardar o coração, né? Que é o verso 23. E do 24 ao 27, ele vai mostrar sobre o comportamento externo, né? Ou seja, aquilo que acontece fisicamente, externamente, fora de nós, e é resultado desse coração guardado ou não guardado, ok? Então, em linhas gerais, é isso. Bom, então, vamos... Está lá ali, montando guarda no coração, 23. Então, Provérbios 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, veja, ele está... Entre olhos, ouvidos e coração, o que é que eu devo guardar? O coração.
ele já falou para guardar os olhos e os ouvidos, mas aqui ele está colocando numa ordem de prioridade. Qual é a prioridade principal? O coração. Por quê? Então ele responde dizendo: porque do coração procedem as fontes da vida. Então ele usa uma linguagem que seria mais ou menos como uma linguagem figurada, né? Uma metáfora. Como se você encontrasse uma fonte de água. Então, da fonte surge, né, nasce aquela água que você bebe, usa para regar as plantas e etc. Então, você vai guardar a fonte para que nada possa poluir a fonte. Ok? Então, essa é a ideia. Bom, mas por que devemos guardar o coração? Então, de forma rápida, eu vou apenas mencionar algumas questões, porque nós já abordamos isso no estudo anterior. Bom, o coração, ele é descrito na Escritura como o centro de controle, tá? Eu até mencionei isso no estudo passado, que tanto a psiquiatria quanto a medicina estão trabalhando pesado para combater essa ideia, para dizer que o centro de controle do ser humano é o cérebro. Isso não é verdade. Não é verdade. O centro de controle é o coração, é a alma. É de lá que fluem os desejos, que vão gerar pensamentos, que vão levar a ações. Não o contrário. Então, o centro de controle é o coração. Dele flui tudo o que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. As ações que nós fazemos, que governam o nosso corpo, elas nascem primeiramente no coração. Alguns versos para a gente perceber melhor isso. Eu vou ler rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Provérbios 22:15. Todo mundo conhece esse texto. A estultícia aqui é a palavra para tolice, não é? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a estultícia está ligada ao coração, não é? Não está ligada à perna, ao braço. É verdade que há uma imaturidade corporal e certamente cerebral, que é o órgão de processamento das coisas, como o HD lá do computador. Como a memória do computador. O HD é o coração. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, estou limpo estou do meu pecado? Veja que Provérbios coloca a questão de pecado ligada ao coração. Então, digamos que alguém diga assim: olha, eu não tenho nenhum pecado. Aí ele diz: tá, então você limpou todo o seu coração, não é comportamentos, não é fala, coração. Entendem a ligação? E no verso 28, o capítulo 28, o verso 26 de Provérbios também diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, quem confia no próprio coração é insensato, mas aquele que anda com a pessoa da sabedoria, Cristo, esse será salvo. E aí é interessante porque todo mundo já deve ter ouvido aqueles conselhos, né? Faz segundo o que você sente, né, do coração. Aí a pessoa vai e faz as tolices, né? Eu estou em paz com o meu coração, grande coisa. Por isso que faz as besteiras que faz, né? Então, do coração procedem as fontes da vida, tá? Mas aí alguém poderia se levantar e perguntar assim: tá, e por que nós temos a prática do pecado ou do mal, né? Um comportamento ruim? Onde é que fica o meio, não é? O meio, onde é que fica o meio? Onde é que fica o ambiente? Onde é que fica o outro nessa questão?
O ambiente, o meio, o outro, são apenas os elementos que fazem sair das profundezas do coração o que já está lá. Entendeu? Não há, foi o que Jesus disse. Aí se ele tiver errado é ele, mas eu creio que não. Não há, foi o que Cristo disse, como algo entrar na alma para influenciar. O que há é coisas de fora que despertam o que está dentro dela, aí sai. Entende a diferença? Mas não há algo que entra dentro e faz com que aquela alma faça algo, deseje algo, pense algo. O que há é coisas de fora que despertam o que está lá dentro. Despertam, mas ela não pode entrar lá para mexer. Então aquela coisa da síndrome da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, senhor, isso é mentira. Eu nasci assim e eu quero continuar assim. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Eu nasci assim e quero continuar assim. Opa, isso é verdade, né? Uma vez aconselhando uma senhora que estava com síndrome do pânico, ela botando a culpa lá no relacionamento que ela teve com a mãe dela. De fato, a mãe dela abandonou, foi um monte de besteira. Aí, eu parei um instante e perguntei para ela, tá, mas qual é a relação do pecado da sua mãe com o seu medo de agora? Você tem medo da sua mãe? Não. Então, qual é a relação do pecado da sua mãe com o seu medo? Porque ela estava com síndrome de pânico, né? Síndrome do pânico. Não se engane, esse nome de síndrome também é só história. É para poder vender remedinho. Na minha época de criança, tudo lá na minha cidade, tudo se tratava com aquele comprimidinho docinho. Como era? O Melhoral, não era o nome? AS. Isso era uma maravilha. Está morrendo. Toma o Melhoral, vivo, né? Fulano está com parada cardíaca, toma o Melhoral, que era o AS, voltava o coração a reanimar, né? Até aleijado, fulano estava aleijado, era mais ou menos assim. Mas isso são épocas antigas, né? Eu sou de épocas antigas. Eu, Sidney, né? Eu e seu Genésio somos de épocas antigas, né? Seu Seja fez aniversário ontem, viu? Depois vocês podem dar os parabéns para ele. 75 anos. E dizem que lá no Japão, um ano conta por 2, então ele tem 150. Tá conservadinho, tá. Vai voltando. Aí eu perguntei, qual é a relação Você tem medo da sua mãe? Não. Então qual é o problema? Qual é a relação entre o pecado que a sua mãe cometeu e o seu medo de agora? Então ela começou a pensar sobre isso. Por quê? Porque antes eu tenho síndrome do pânico. Por quê? Não, porque eu fui abandonada. Não. Que história é essa? Não tinha medo da mãe. Aí, na conversa, lógico que isso não se descobre nas primeiras conversas, né? Se existe uma coisa que melhor nós sabemos é esconder as coisas. A gente esconde, mesmo que seja para nosso bem. Quantas vezes a gente vai no médico, né? Está morrendo, e aí o médico, e aí, meu filho, me diga o que é que você tem. Não, eu vim aqui só porque me disseram. Pelo menos homem é assim. Eu já fui várias vezes, caí no cabelo. O que é que você tem? Né? Rapaz, eu tô bem, e o senhor, como é que está? A gente vai escondendo as coisas. É um negócio incrível, né? Mas depois de algumas conversas, então, do que ela tinha medo? Ela desenvolveu o medo, porque no trabalho dela tinha uma senhora que era crente, e era superior dela. E crente fala, que é uma coisa boa. Então, e eram 2 mulheres. Se fossem 2 homens, talvez levassem muitos anos, né? Mas eram 2 mulheres, então elas tinham mais facilidade para conversar. Então, essa senhora que era crente aconselhava ela dizendo o quê? Olha, você precisa reatar os seus laços com a sua mãe. Você precisa se reconciliar com a sua mãe.
Você não pode viver assim. Isso já tinha uns 20 anos, que ela vivia magoada com a mãe, não falava e tal. Você precisa reatar os laços com a sua mãe. Você não pode viver assim. Aí disse uma vez, disse duas, disse três, disse 4. Então, ela não queria perdoar a mãe. Ela não queria perdoar a mãe, ela queria continuar magoada com a mãe. Como ela não queria perdoar a mãe, então ela também não queria ouvir a sua chefe. Como ela não queria ouvir a sua chefe, então toda vez que ela ia para o trabalho, ela já imaginava que, na próxima conversa, minha chefe vai perguntar: e aí, você foi lá falar com sua mãe? Pronto. Foi assim que desencadeou o medo no coração. Mas o problema era com a mãe? Não, é porque ela não queria perdoar. Só isso. Aí, eu não sei se vocês já se vocês já fizeram esse teste, mas pode fazer. Quando a gente tem uma mancha na camisa, ou falta um botão na camisa, e mesmo assim a gente veste a camisa e sai na rua, você acha que todo mundo está percebendo aquela mancha na sua camisa e o botão que faltou, não é? Não é assim? Pois é, na vida do mesmo jeito. Ela ficou extremamente impressionada com essa questão da chefe, falando com ela, que ela passou a considerar que os outros também fariam a mesma coisa. Aí foi daí que ela começou a desenvolver medo de ir na rua, porque antes era só de ir no trabalho, porque era lá que tinha a chefe. Então, ela pensou assim: vai que a minha chefe conhece uma vizinha minha e conta para ela que eu estou brigada com a minha mãe. Aí a minha vizinha vai saber e vai perguntar: e aí, como é que você está? E aí, conseguiu falar com sua mãe? E se essa minha vizinha tem uma filha que trabalha lá no supermercado? Aí eu dou de cara com a menina lá na boca do caixa. Aí a menina vai puxar assunto comigo, né? Oi, tudo bem, não sei o quê. Então, o bife está caro, né? E tarará. E sua mãe, como é que está? É assim. Aí ela desenvolveu o medo de ir na calçada, de ir no supermercado, de ir para tudo. Porque ela achou que aonde ela estivesse, alguém ia ver o problema dela e ia perguntar: e aí, como é que está sua mãe? Mas tem alguma relação entre o medo dela e o pecado da mãe? Só tem porque ela estava magoada com a mãe. Mas era o coração, ela não queria perdoar a mãe dela. É tanto que depois de algumas conversas, ela disse assim para mim, né? Tá, pastor, eu vou perdoar minha mãe, mas eu nunca quero falar com ela. Aí eu disse: rapaz, tá estranho esse seu perdão. Imagina Jesus dizer assim: tá, eu te perdoo, mas eu não quero falar com você. Eu te perdoo, mas eu não vou te levar para o céu. Eu vou deixar você aí mesmo na terra aí, se removendo aí na sua dor aí. Você acha que está correto? Você acha que isso é perdão? Entendem como é que funciona o coração? Do coração procedem os nossos maus comportamentos e os nossos sofrimentos também. Jesus disse o seguinte, Mateus 12, do 33 ao 37, Cristo disse assim, eu vou dar uma lida rápida aqui. Ele estava falando lá com os fariseus, havia expulsado lá um demônio e perdoado pessoas, não é? E o pessoal estava criticando. Então Jesus disse assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele estava repreendendo os fariseus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí tem um texto maravilhoso que Cristo fala, que o pessoal às vezes entende errado. Ele diz assim, ó, o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ele está se referindo a quem? Ele está dizendo o seguinte, quem é o homem bom?
é aquele que tem um coração bom. Nesse caso aqui, não há ninguém bom, mas ele está se referindo a um coração transformado, regenerado. Então, esse tira coisas boas. Mas uma pessoa má só pode tirar o que é mal do coração, entende? Essa é a expressão. O bom, do bom tesouro tira o que é bom, porque assim é a árvore. Se ela produz bom fruto, é porque a árvore é boa. Não é porque o fruto é bom e a árvore é má. Se ela produz mau fruto, é porque a árvore é má e o seu resultado é mau. Então veja que Cristo está falando sobre comportamento. O crente, ainda pecador, mas ele pode ir e tirar coisas boas do bom tesouro, ao Espírito Santo que habita nele. Mas se não tiver o Espírito, só há o que é mal no coração. Então ele tira o mal do seu tesouro, do seu coração. Por isso que, disse Jesus, toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, eu acho que ele está se referindo aos fariseus. De toda palavra frívola, vã, tola, pecaminosa, vocês vão dar conta. E por elas vocês serão julgados. Então ele está se referindo aos fariseus. Mas a palavra sai da boca apenas? Não. Do coração. Do coração procede as fontes da vida. Oi. Bom tesouro é o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, 2 Coríntios 4, 7, se não falha a memória, ele vai dizer o seguinte: nós somos vasos de barro que tem um tesouro dentro. O valor não está no vaso, mas sim no tesouro, e foi dado honra a um vaso de barro guardar esse tesouro. Então, o tesouro é o Evangelho. A vossa mente. Mesma coisa, que o crente, dia após dia, o tesouro que ele tem está sendo cada vez mais ampliado nesse bem, que é essa transformação que Paulo usa com outra linguagem. É isso aí. Tá. Marcos 7, de 20 a 23. Então, o Senhor Jesus vai falar dizendo o seguinte, que é aquilo que eu falei, que nada pode entrar na alma e fazê-la ou forçá-la a alguma coisa. Mas, sim, coisas de fora de nós, externo a nós, pode nos influenciar, despertar o que está internamente no coração. Então, todo mundo conhece esse texto de Marcos, que é aquela questão do comer com as mãos por lavar. E os fariseus diziam que comer com as mãos sem lavar, comer sem lavar as mãos, tornava o homem impuro. Então, Jesus vai responder dizendo o seguinte. Aqui, vou ler desde o 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, aí aqui ele estava falando especificamente da comida, não é? Mas no ventre e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Aí Cristo agora vai explicar como é que funciona isso, como é que funciona o coração e a verdadeira impureza. Ele diz assim, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então veja, não pode entrar, não há como algo entrar no coração e forçá-lo a fazer algo. Há como entrar influências para despertar o que está no coração. Entende? Rapidinho. Então ele diz, dele procedem os maus desígnios.
Aí ele fala: prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, e aqui a loucura. Todos estes males vêm de dentro. Veja, não tem nada de fora, estão dentro e saem. Agora, certamente alguns desses males podem ter uma influência externa, pode. Aí sim, a influência me desperta, mas esses males saem de dentro do coração. Entende? Oi, filha. Já falei sobre a questão da aprovação e da tentação. Alguém dá um troco errado, aqui para você amar, aqui pode ser uma aprovação. Né? Deus não tem ninguém, mas prova. E aí a tentação vem do desejo do coração, de roubar, acreditando-se que aquilo vai trazer felicidade, vai trazer uma idolatria do coração. Vem de dentro, não de fora. A aprovação, mas a tentação é o desejo maligno do coração. Se eu cuido do meu coração, do que é verdadeiro, do que é puro, do que é a verdade do Senhor, aqui não vai ser tentação. Vai ser uma aprovação que eu vou sair aprovado pelo mesmo conceito. Exatamente. A diferença entre o teste e a aprovação, a tentação é como você é o que aquilo vai despertar em você. É isso aí. Não. Ele prova. Só que uma mesma prova pode o crente receber e agir como se fosse uma tentação, ou seja, porque aquilo despertou em pecados do coração. Exato. Exato. Então, o coração revela o estado, o comportamento revela o estado do coração, que está dentro dele, tá? E aquilo que nós deixamos entrar no coração pelos olhos e os ouvidos, isso vai, então, despertar e influenciar o meu coração, né? Vai mexer com aquilo que está dentro e o resultado pode ser bom ou ruim, a depender daquilo que está entrando, né? Influenciando o coração. Bom, então eu já dei um pano de fundo geral aí, nós já fomos lá em Êxodo 28, 29, domingo passado, fomos também, eu li Mateus 15 também com os irmãos, que trata sobre isso. Deixa eu ver aqui, acho que não. Tá, Gênesis 6, 5 também tem uma referência, né? Essa questão do coração como a fonte, como a sede da razão, emoção e vontade. Diz assim, Gênesis 6, 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, toda a sua vontade, todas as suas emoções, né, a forma como se vivia, raciocinava era mal. Então, isso mostra o coração como a fonte, ok? Bom, vimos também que a ideia de guardar tem o sentido de colocar vigia, né? Então, vigiar. A referência para vigiar tem aquela ideia bíblica da vigília da noite, não é? Na verdade, a contagem do tempo no mundo antigo usava-se vigília para a noite, né? Mas era a mesma contagem para dia e noite. Então, acho que no caso da noite, porque tinha lá a questão dos vigias mesmo, né? Dos espias, do pessoal que ficava nas torres para acompanhar a segurança da cidade. Então, a ideia de guardar o coração é a ideia de vigiar, de colocar de fato um vigia ali na porta do coração, para evitar que entrem coisas ruins dele, coisas más, coisas pecaminosas. Então essa é a ideia. Você coloca um vigia, um atalaia, com segurança na porta do seu coração, para que não entrem coisas coisas pecaminosas, não é? Coisas que despertem você ao mal. Aí lembre-se,
Olhos e ouvidos são as portas da alma. Então, as portas do coração são olhos e ouvidos. Então, você precisa colocar vigias nos seus olhos e nos seus ouvidos, e assim você vai guardar o seu coração. Ok? Mensagem como ficar atento, ficar sempre alerta. Boa pergunta. Quem são os vigias do nosso coração? De forma geral, a Escritura nos diz que o principal vigia é você mesmo, que é exatamente o compromisso que você assume diante de Deus e consigo mesmo, de se manter constantemente alerta. Isso é apresentado em outras partes da Escritura como discernimento. O que é discernimento? É julgar. Julgo o que é bom, julgo o que é mal. Então, você é o principal vigia do seu coração. Há um texto na Escritura, inclusive, acho que entre os Salmos, né? Que o salmista disse que colocou vigias na porta dos seus olhos. Acho que é mais ou menos isso. Então essa é a ideia, ficar atento, julgar as coisas, examinar, tá? Bom, se você é crente, você tem um grande auxiliador, poderosíssimo. Quem é esse auxiliador? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai funcionar no seu coração como raio-x lá no aeroporto. Ele examina tudo que passa e aí ele acende o bipzinho. Isso não presta, mas é você o operador da máquina, não do Espírito, da máquina da sua vida. Você pode ignorar o bip e aí deixa a porcaria entrar no coração. Você pode atender ao bip e rejeitar aquilo. Isso é discernimento. O Espírito ele faz esse papel, né? Ele é o nosso consolador, ele é o nosso auxiliador. Então, ele influencia o nosso coração para discernir e rejeitar o que é mal. É aquilo que nós vimos lá em Gálatas, a luta entre a carne e o Espírito no coração. Bom, o Espírito usa instrumentos. A Bíblia é um instrumento, ele fala pela Bíblia, ele nos ensina pela palavra, né? A oração, o culto, a igreja, são os instrumentos que o Espírito usa para nos levar a sermos mais criteriosos no exame, né, e no vigiar do nosso coração. Por exemplo, o exemplo que a Suzane deu lá do troco, né? Aconteceu de verdade. Numa cidadezinha na região metropolitana do Recife, se eu estou contando que um colega pastor, era pastor da igreja e contou esse testemunho. Mas ele havia acabado de chegar na igreja e, por alguma razão, ninguém sabe como era antes, um belo dia uma senhora disse: pastor, eu queria compartilhar com o senhor uma bênção. Ele disse: é mesmo? Então conte aí. Então, minha filha queria muito um celular. Aí ela deu o nome lá do celular, mas é muito caro e eu não tenho como comprar aquele celular. E nós oramos para que Deus abrisse portas para a gente adquirir o telefone. E o senhor acredita que num dia, na parada do ônibus, uma moça esqueceu o celular, que era exatamente o que a gente tinha pedido a Deus? Olha a providência de Deus, pastor. Aí o pastor disse assim: é sério mesmo esse negócio? Pois é verdade. A mulher esqueceu o telefone na parada e ela julgou que aquilo era bíblico. Era a resposta de oração dela. E aí, olha, minha filha, a bênção divina e tal, toma para ti. Bom, a gente acha isso estranho. Não ache estranho. Não ache estranho. A depender do que se ensine, do que se ouça, você vai ter fé completamente equivocada, não bíblica. E para ela aquilo era verdade. Era verdade. Por exemplo, quando eu conto esse exemplo, todo mundo julga essa senhorinha, né? Essa senhora é uma tola. Mas quem aqui nunca tomou uma decisão mais ou menos como essa senhorinha? Você tem uma decisão para tomar: eu vou orar para Deus me abençoar, e você crê que Deus vai fazer o seguinte, vai fazer alguma coisa meio miraculosa, como no caso dessa senhora aí. Não, eu orei, o Senhor vai me guiar nessa decisão. Aí passa uma pessoa, tropeça na sua frente, é um sinal.
É um sinal. Não era para ir para lá, que a pessoa tropeçou. Não era. Alguém já tomou alguma decisão mais ou menos assim? Não precisa levantar a mão. Não. Já. Muitas. Por quê? Porque nós alimentamos, temos é presente. Nós podemos alimentar o nosso coração com crenças erradas. Então veja, o Espírito é verdadeiro e ele vai nos guiar em verdade. Mas se você crê em algo que é falso, o Espírito vai contestar a sua crença. Aí junta a crença errada, o desejo de pecar e o Espírito contestando ali o negócio. Olha o tamanho da confusão no coração. Hã? Aí toma... Aí toma um AS. Mas vocês estão entendendo? Às vezes nós dizemos algo é bíblico, Deus está me guiando. Não, Ele está dizendo não vá por aí. Só que como a gente tem um artigo de fé, a gente chama a palavra artigo, né? Mas como você tem uma crença errada em determinada situação, você julga que aquilo é verdadeiro, mesmo não sendo. Mesmo não sendo. Por exemplo, mesmo ela fazendo aquilo, acreditando que é certo, igual minha mãe, muito tempo, ela era crente, frequentava a igreja certinho, só que ela colocava o copo de água para fazer oração. Ela fez isso muito tempo, depois de um tempo ela parou. Só que daí ela cometeu o pecado, mesmo acreditando mesmo. No caso da senhora lá do telefone, é um pecado porque é roubo. Ela viu quem era a pessoa e mesmo assim ficou. E no caso da senhora, sua mãe, foi também um pecado, porque havia um aspecto místico atribuído à água. Agora, há um texto na Escritura que mostra a graça de Deus para com pecados de ignorância. Ou seja, não quer dizer que deixou de ser pecado. Só quer dizer que naqueles casos de ignorância, o julgamento é diferente. O julgamento não é que a pessoa vai ser condenada, não. O julgamento é a análise daquilo. Entendeu? Então, não deixa de ser pecado, mas a misericórdia do Senhor alcança de forma, vamos colocar assim, ela é dobrada nesses casos para um crente em razão daquela ignorância, da ignorância dela. Mas é pecado, porque isso é um princípio místico da feitiçaria que eu tratei lá das obras da carne, de porções, esse tipo de coisa. Infelizmente, muitos crentes pecam fazendo isso aí, ainda que seja um pecado de ignorância. Aí Deus é gracioso. Um dia o Senhor abre o coração e a pessoa percebe que foi enganada, né? Mas é pecado. Isso aí são práticas que não são bíblicas, são práticas que vieram do esoterismo, do jogar os búzios. Aí a pessoa aplica a Bíblia. Vou ver o que Deus tem para falar comigo. Aí joga às vezes a Bíblia no chão. Mas eu nunca vi ninguém cumprindo quando a Bíblia, que a pessoa diz assim, fala comigo Deus, e tem lá o texto de Judas, né? O que tendes de fazer, faze-o depressa. Não vi. Ou então esse texto aí, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ainda nunca vi ninguém dizendo assim, olha, Deus disse isso e eu me alegrei porque eu ia morrer. Ainda não vi. Só ouço dizer, igual aquela música do Caviar, só ouço dizer, você é poderoso, vai ficar rico, vai cair uma bênção na sua cabeça. Aí às vezes cai, né? Um tijolo, algo do tipo, mas... Ela já age assim porque crê errado, né? É mais ou menos como uma moça que queria casar e chegou nos 30 anos, aí ela disse assim, Senhor, eu preciso casar, que eu já estou ficando idosa, eu quero casar, Senhor. E eu vou casar com o primeiro homem que o Senhor mandar. Aí passou um rapazinho na frente dela, feio que dava dó.
toda aleijadinha assim e tal, nada contra, mas era feio. Aí ela foi e orou de novo. Não, Senhor, nós não podemos agir precipitadamente. Ela não quis o primeiro. Não podemos agir precipitadamente. Eu vou esperar mais um passar. Mas vamos voltar. Muito importante que muitos crentes não têm discernimento. Nem toda música deve ser ouvida, nem todo livro deve ser assistido, nem toda pregação deve ser ouvida. Exato. Tocou no ponto exato. Porque essas coisas vão influenciar o coração. Deve ser cultivada, mantida. As más conversas corrompem os bons costumes. Exatamente. Bem lembrado. Filmes, pregações, músicas, amizades. Isso é aquilo que a Anis falou. De você ser o vigia, pôr de fato um guarda nos teus olhos, na boca. É assim que guardaremos o coração. E a todo momento existe um trabalho de denegrir a religião, denegrir o pastor, faz piadinha do pastor, faz o pai ser um palhaço, entendeu? É bem sutil, mas isso vai no coração da criança que está assistindo aquilo, vai sendo, vai causar influência na criança. Exato. Por exemplo, e aí eu vou finalizar aqui só com uma aplicação, né? O exemplo que o Sidney trouxe aí da questão do filme. Eu não sei se as irmãs, eu acho que todo mundo já deve ter visto, pelo menos por alto, né? Como é que a Bíblia descreve o casamento? Então a Bíblia diz que o casamento é uma aliança entre homem e mulher, né? Aonde há respeito, amor, onde eles cultivam santidade e eles enfrentam seus problemas à luz da palavra. Como foi que o mundo passou a ensinar o que é casamento? Então, nos romances, e aí nos filmes, por exemplo, de Hollywood, nos contos de fada, como é que se dá o casamento? Em primeiro lugar, e assim, nada contra, porque ainda havia algumas coisas boas nos filmes lá de crianças que falam, né, dos romances, a Cinderela e tal, ainda tem coisas boas ali. Mas é a questão da sutileza. Pelo menos tinha um homem e uma mulher. Bem lembrado. Mas olha a sutileza, como é o casamento ali. Então, em primeiro lugar, o casamento ali acontece o seguinte: aparece uma pessoa que ela é perfeita, não tem defeito nenhum. Nesse caso, o príncipe, né? Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas é verdade, mas não tem problema nenhum. Tem porque quando uma moça casa, se ela casar com essa expectativa, 3 dias depois ela está completamente arrasada em frustração. Porque ela percebeu que o príncipe dela não chegou, mas ela está casada, e agora? Eu fico com ele, eu troco, muda, vem com defeito de fábrica, tem garantia, joga fora, faz o quê? Entenderam? É a sutileza para corromper o princípio do casamento. A questão do príncipe. Em segundo lugar, pode observar nos filmes aí, que tem uma expressão no casamento, sempre nos livros e nos filmes, e é legal, não estou criticando, a gente tem que, hoje, nos nossos dias, tem que cultivar isso, porque isso ainda é o que é bom, né? Como a Neuma disse, ainda há um homem e uma mulher ali. Mas veja, já perceberam que o resumo da vida casados é os dois numa carruagem, num final lindo, o sol lá no fundo e o felizes para sempre? Então isso está ensinando um tipo de felicidade, que é o contrário da realidade.
de marido e mulher serem felizes lavando a louça, por exemplo, não é? Limpando a criança, se reatando depois de ter discutido por alguma coisa. Como é que mostra lá? Mostra uma viagem sem fim. Por que que todas as terapias de casais, vira e mexe, quase todas, das que eu conheço todas, como é que resolve o problema? Tira o casal do ambiente. Bom, a não ser que ele esteja num lugar que ele possa morrer. Você vai tirar do ambiente para quê? Eu não estou dizendo que viajar é ruim. Só estou dizendo que a proposta das viagens tem a ver com isso. De fato, quando a gente viaja, não tem problema. Tem quando volta. Tem quando volta. Então, qual seria a melhor viagem numa terapia? Resolve o problema e viaja. Cara, ia ser show, que a pessoa ia restauradão, voltava restaurada e... Não, faz o inverso. Aí o que acontece? O problema do antes da viagem está aqui. Aí viaja, cria uma expectativa. Aí volta, encontra o mesmo problema. Aí esse agora fica assim. E aí vai multiplicando. É igual o juro composto. Então não se enganem. Como o Cine colocou. As coisas vão sutilmente entrando e moldando a nossa perspectiva de vida. E nesse caso que eu estava citando, do casamento. Tá? Então, vigiem. E não há melhor forma de vigiar do que ser zeloso com o que vê, com o que ouve, com a pregação. É preciso vigiar bem para não ser influenciado. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que vocês vão sorrir disso. Mas eu mesmo, tá certo que era no tempo da ignorância, né? No início da minha fé cristã. Eu já cheguei uma vez a determinar Deus em oração. Eu determino. Mas quando eu lembro daquilo, eu fico assim, mas é uma besta quadrada, não é nem redonda. Por quê? Porque foi um tempo que nós ficamos sem congregar numa igreja séria, e aí fomos numa igreja lá em Belém, que nós morávamos, até encontrar a nossa igreja, e ficamos uns 3 meses ouvindo essas besteiradas. Até que um dia eu disse, rapaz, sabe que é verdade mesmo? Que história é essa que eu não vou dizer para Deus? Tá aqui, ele tem que fazer meio. Tá? Deus podia ter matado e enterrado de cabeça para baixo para deixar de ser ruim. Mas, cuidado com o que ouve, com o que assiste. Isso influencia o coração. Bom, finalizando essa parte. Buscar mudança de comportamento sem mudar o coração é como construir uma casa na areia, logo vai desabar. Alguém já percebeu que você já deve ter percebido o seguinte, quando você busca mudar alguma coisa externamente sem mudar o coração, essa mudança não é duradoura, ela é rapidamente passageira. Já perceberam isso? Tem a ver com isso aqui. Não mudando o coração, as mudanças são passageiras. E aí, para nós que somos pais, nós temos que trabalhar durante a infância dos nossos filhos, igual o Severo, lá da Lava Jato, com os olhos nas 2 direções. Você tem que olhar para o comportamento físico, porque ele revela o coração, e olhar para o coração. Mas se você olhar só para o comportamento e ignorar o coração, o seu filho vai crescer, pode até aprender algumas coisas boas externamente, mas o coração, sem mudança, aquele bom comportamento, entre aspas, é passageiro. Não vai durar muito tempo. Então, tem que ser um olho no gato e outro no peixe. Você olha o comportamento, descobre o que está no coração e aí trata do coração e trata do comportamento. Então, tem que ser igual o Severo, um olho para cada lado. É a dureza do coração, disse Cristo. Bom, então,
a mudança é necessária do coração. Como é que o coração muda? Primeiramente com arrependimento. Então ele tem que saber o que ele está errado, tem que se arrepender, tem que saber o que é que está certo para começar a fazer o que está certo. É aí que é a mudança. Ok? Examine o seu coração. Salmo 139. Examine o seu coração para descobrir as motivações que está lá no seu coração. Motivação é o que leva ao comportamento. Vou dar um exemplo. Um exemplo apenas. Você pode encontrar uma pessoa muito mentirosa na sua jornada de vida. Aí você diz assim, rapaz, fulano é muito mentiroso. Por que alguém mente? Bom, pode ter várias razões, mas uma delas pode ser o seguinte: a pessoa mente e aquela mentira está revelando a insegurança no coração dela, porque ela quer ser aprovada diante dos outros. Já viu gente que tudo está bem, sorridente, quando tudo está mal? De fato, a Bíblia manda que tenhamos contentamento, né? Mas aqui eu estou me referindo a uma falsidade, né? Eu conheço pessoas assim. Então, está tudo se acabando, a pessoa está só o pó e sorrindo, e eu estou bem. Isso é uma mentira. Por quê? Porque ela está preocupada com a aprovação dos outros. Então, ela cultua um ídolo. Qual é o nome desse ídolo? É aprovação dos outros. Uma das formas de cultuar é mentir. Por isso mente. Só um exemplo para mostrar motivação e algo feito na prática. Ok? Bom, eu espero que isso tenha nos dado aí um bom entendimento, uma boa ferramenta para guardar o nosso coração e servir melhor o Senhor.